Com as vias pelos mais diversos mares do mundo se tornando cada vez mais extensas e espalhadas, a faceta comercial da navegação adquiriu primazia sobre as demais, como a desbravadora, colonizadora e aventuresca, assim como as absorveu. Ao gradualmente perder o seu caráter sacro, o poder marítimo tornou-se, conforme perdura até os dias de hoje, referido unicamente aos aspectos econômico, político e militar, mas também geopolítico. Apesar dessa realidade estar longe do ideal, aquelas talassocracias profanas, especialmente as anglo-saxãs, que compreenderam tal status e agiram de acordo com ele, foram capazes de destronar as demais e de inaugurar suas égides sobre o mundo. Dessa forma, para compreender a razão desse sucesso estratégico e estudar as bases do domínio global do Império Anglo-Americano, é de vital importância a teoria do oficial da Marinha Americana do século XIX, Alfred Thayer Mahan. Mahan foi um capitão da Marinha dos Estados Unidos durante seu serviço ativo, sendo depois promovido a contra-almirante após reformado, tendo ele participado diretamente de dois grandes conflitos bélicos que proporcionaram a empreitada americana pelos mares. A Guerra Hispano-Americana, quando os americanos conseguiram o protetorado sobre Porto Rico e sobre as Filipinas, assim como a independência cubana, e a Guerra de Secessão, a qual inaugurou o uso militar de embarcações metálicas. Mahan desenvolveu uma teoria do poder marítimo em seu livro A Influência do Poder Marítimo na História, a qual era inexistente para a época, uma vez que as doutrinas estratégicas e militares focavam inteiramente no poder terrestre. A teoria de Mahan também foi inovadora por tratar não unicamente do poder naval, uma faceta exclusivamente militar, mas do conceito de poder marítimo, que abrange também aspectos políticos e econômicos, além de seus maiores fundamentos restarem na geografia e na história, analisando princípios imutáveis da estratégia e da guerra em relação com essas duas ciências. A vontade de Mahan ao escrever tal tratado era o de conscientizar a elite americana da época de que os Estados Unidos deveriam se converter no império naval, transformando a sua então marinha de águas marrons numa marinha de águas azuis para atingir seus objetivos geopolíticos. E assim ele fez ao aconselhar que fosse seguido o exemplo do Império Britânico, o qual ele enxergava os americanos como legítimos sucessores. Pelo fato de o geopolítico ser ele próprio um anglo-saxão, ele não foge dos modismos característicos dos escritores de sua terra ao propor origens espontâneas e lógico-empíricas para a criação e o desenvolvimento do comércio, das marinhas e das colônias, o que é algo engraçado para alguém que busca exemplos históricos como justificativas por toda a sua obra. Por exemplo, segundo Mahan, a existência das marinhas de guerra se dá pela necessidade da navegação comercial pacífica, no sentido de que aquelas devem proteger o fluxo das mercadorias pelas águas, ao passo que as colônias seriam entrepostos tanto de projeção militar quanto comercial. Quem melhor expressou essa visão do Império Britânico sobre as colônias foi Oswald Spengler em seu livro Os Anos Decisivos. Abre aspas. A Rule-Britannia dependia, em última instância, da quantidade de colônias da Inglaterra, colônias essas as quais estavam lá em prol da marinha, não vice-versa. Fecha aspas. O almirante enxergava o mar como uma grande via, a qual possibilita uma forma mais barata, rápida e segura para o transporte de bens por longas distâncias, mais uma vez denotando a ênfase que ele dá ao comércio em sua obra. O poder que controla os mares controla não só o comércio, mas também a logística e as linhas de comunicação, que têm clara importância para fins militares. A via marítima encontra também relação com as hidrovias, com os inúmeros rios que possibilitam o comércio interno, sendo eles uma faca de dois gumes pelo seu uso civil ou militar. O poder industrial guarda tanta relação com o poder naval, da mesma forma que a marinha mercante guarda relação com a armada de guerra, atuando não raro um como uma alavanca para a potencialização do outro. Dessa forma, o autor estabelece que o poder marítimo de uma nação se apoia em três grandes pilares: numa forte economia produtiva, na capacidade dos navios de realizar o transporte de bens e na posse de entrepostos coloniais. Com base nisso, Mahan identifica 6 condições que afetam diretamente o poder marítimo de cada país, sendo a primeira delas a posição geográfica. A relação de um país para com o poder marítimo muda drasticamente conforme ele tem ou não tem saída para o mar, ou se ele é uma península, um estuário ou uma ilha,
sendo beneficiado ou prejudicado conforme sua geografia e a estratégia de sua governança. Um país que possui duas costas diferentes pode ter uma vantagem de acesso, mas conforme a geografia, pode ter a desvantagem de ter que dividir a sua frota, como foi o caso da França, que o fato de ela ter de separar sua frota em uma Atlântica e uma Mediterrânea foi um pivô para a derrota de Napoleão em Trafalgar. O fato de a Inglaterra ser uma nação insular não só naturalmente a direcionou para uma expansão marítima, mas também possibilitou sua defesa, quanto também a quebra da defesa de talassocracias rivais, conforme o que ela fez com a Espanha e a Itália ao tomar posse respectivamente de Gibraltar e de Malta, estabelecendo gargalos que sufocariam futuras pretensões marítimas desses países. A segunda condição seria intimamente relacionada com a primeira, sendo esta a conformação física do país, sendo mais focada na geografia interna do que externa. Os três fatores dessa condição apontados por Meehan seriam baías e portos naturais pela costa, uma geografia favorável à locomoção, como por exemplo hidrovias, e a continuidade territorial. Nesse último aspecto, países descontínuos, como arquipélagos, naturalmente investiriam no poder marítimo para fins de proteção e de logística, haja vista que essa condição da conformação física diz respeito sobremaneira em como um país consegue coordenar o fluxo interno de comunicações e de bens de comércio, de modo a projetar-se ou a defender-se ante ao estrangeiro no além-mar. A terceira, a quarta e a quinta condições estariam intimamente relacionadas, sendo essas três respectivamente a extensão territorial, o tamanho da população e o caráter da população. Um país de faixa costeira extensa tem de possuir, ao longo de seu litoral, também uma população grande o suficiente para defendê-la. Caso contrário, a costa fica vulnerável a invasões. Tal foi o caso dos Estados Confederados da América na Guerra de Secessão, os quais tinham uma geografia favorável, com uma grande costa contendo a foz do rio Mississippi, a qual se voltou contra eles por não terem uma população grande e capacitada o suficiente para defendê-la, o que ocasionou o bloqueio naval aos confederados, assim como a invasão dos rios da bacia do Mississippi por navios da União. Tática essa que o próprio Meehan admite que teria sido impossível se a população da Confederação fosse maior e mais capacitada, provando que o caráter da população com qualificações marítimas, sejam essas civis ou militares, são vitais para o correto emprego dos recursos da Marinha. A última condição seria justamente o caráter dos governos das nações, assim como o caráter de suas instituições. Sem as decisões políticas corretas a serem tomadas no sentido de aumentar o poder marítimo de um país, a fruição do potencial deste pode nem mesmo ser iniciada. Meehan cita como vital para o início do Império Britânico as políticas modernizadoras de Oliver Cromwell durante a Commonwealth, as quais desafiaram o poderio de Luís XIV da França, assim como foram mantidas em reinados posteriores à restauração monárquica. A partir de uma análise das circunstâncias políticas, históricas, econômicas e geográficas que tornaram a Grã-Bretanha um império naval global, vários países como Alemanha, Japão e Rússia estudaram extensivamente a obra de Meehan, tanto com fins de melhor compreender a natureza do rival inglês, quanto também para aumentar o seu poder marítimo. Porém, é inegável que a finalidade de Meehan ao escrever foi atingida pelo fato de seu trabalho também ter inspirado a política externa dos Estados Unidos. Foi principalmente durante o governo de Theodore Roosevelt, dos anos de 1901 a 1909, que foi concretizada uma ambição americana que Meehan previu a importância reiteradas vezes em seu livro, um canal no Istmo Centro-Americano que ligue o Oceano Pacífico ao Atlântico, o atual Canal do Panamá. A importância sobre esse canal se dá porque, na teoria pregada pelo estrategista, o Mar do Caribe seria semelhante ao Mar Mediterrâneo, sendo a abertura do canal também uma nova rota comercial que atrairia os interesses europeus. O controle desse canal pelos Estados Unidos, assim como a manutenção da posição central representada nas ilhas de Cuba e de Jamaica, seria análogo ao controle de Gibraltar e de Malta pela Grã-Bretanha, podendo os americanos se darem ao luxo de ter duas frotas de cada lado sem dividirem suas forças, como fizeram os franceses. Theodore Roosevelt, o qual tinha ascendência holandesa, um povo que também muito conhecia as vias comerciais dos mares, é o verdadeiro pai do Império Americano, o qual dominaria também o mar monetário juntamente com o factual e assim exerceria no futuro
uma vez derrotadas as mais aventurosas e guerreiras marinhas do Japão e da Alemanha, uma dominação tácita e globalizada baseada sobremaneira na proteção do comércio global pela Marinha dos Estados Unidos. Tudo isso demonstra que Mayhew foi um militar e um teórico cuja influência intelectual gerou efeitos práticos no mundo, devendo a sua obra e outras que vieram após a dele serem estudadas por aqueles que desejam compreender os aspectos materiais e políticos do domínio dos mares, e pelos que desejam exercê-lo uma vez munidos de poder político.